Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Temos meia horinha. Eu quero deixar mais um tópico da palavra que nós já começamos a ministrar alguns meses aqui sobre fé. Eu queria levá-la a Romanos capítulo 10, verso 17. Começamos em setembro, no dia 28, uma palavra sobre fé. Entendendo o que é isso à luz da palavra, porque me parece que nós deformamos aquilo que é fé. E em grande escala, nós que nos denominamos cristãos, transformamos a fé numa moeda de troca, num objeto de barganha com Deus. E toda vez que a gente fala de fé, a gente fala de uma coisa que a gente tem para pedir. Ah, eu vou pedir porque eu tenho fé, eu vou orar porque eu tenho fé. Toda vez que a gente usa a bendita fé, a gente usa para pedir alguma coisa. E aí a gente acha que fé é isso mesmo, é só um instrumento de barganha com Deus. E se porventura a gente que diz ter fé, pede alguma coisa a Deus e a resposta de Deus é não, pronto, a gente perde a fé e a nossa fé é deformada e a gente sai da qualidade de adorador para murmurador e a gente vê tudo que um dia o Espírito Santo gerou dentro do ser humano que nós somos, jogado no lixo, e a gente vê o que acontece no Brasil. Ah, eu já fui crente, já fui crente, já fui crente. O número de ex-crentes, ou seja, de pessoas que dizem assim, eu nasci de novo em Cristo Jesus, não gostei de Jesus e da vida nova que Ele gerou em mim, e voltei para a vida velha. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, então voltei a ser a velha criatura. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e quando encontramos a palavra, somos ressuscitados nele. Então nós encontramos pessoas que eu sou ex-crente, ou seja, eu era morto, renasci, ressuscitei, mas não gostei da vida e voltei para o sarcófago, voltei para a tumba. Quando você fala de um ex-crente, você fala, a Bíblia diz que nós somos cegos. O Deus desse século cegou essa geração. Eu era cego, não via nada, minha visão era negra, Deus me devolveu a vida, e eu vi o colorido do mundo e a beleza da sua criação, não gostei dessas cores e voltei à cegueira de novo. Não existe isso. Né? Agora, nós temos no Brasil e no mundo muito mais ex-crentes, pessoas que se diziam crentes, do que crentes. Se você analisa a história mundial, sociologicamente falando, hoje a Europa já não é mais a Europa cristã, é a Europa pós-cristã. O cristianismo já quase não é tido como um fenômeno sociológico na Europa. Falamos sobre isso aqui já detidamente, profundamente. Ora, o que aconteceu? Que o cristianismo passou pela Europa, alcançou a América, chegou à América Latina e faliu na Europa, acabou, quase que acabou na Europa. Quem viaja para a Europa vê isso claramente. Está acabando na América do Norte, Estados Unidos, que foi quem trouxe o Evangelho para nós. E hoje vive um período muito ruim na América Latina, porque mais faz mal do que bem. O que acontece com esse cristianismo? Que toma as nações, mas não permanece nas nações enquanto fenômeno histórico. Nós vivemos no Brasil hoje um fato histórico. Somos o maior país cristão do mundo, seja o cristianismo católico ou protestante. Agora, a despeito de termos o maior país cristão do planeta, esse cristianismo não faz bem para esse país, porque vivemos uma das maiores justiças sociais do planeta, temos a maior população carcerária do mundo, temos o maior índice de pedofilia do mundo, temos um dos maiores consumidores psicotrópicos do mundo, temos uma das piores qualidades de vida do mundo. Que cristianismo é esse? Que enquanto religião alcança as massas, mas que não qualifica, não melhora a vida da sociedade dessa massa. Que cristianismo é esse? Ora, se a gente alcança Cristo pela fé, e não entendemos o que é fé de fato, a gente vai se frustrar e vamos nos tornar em mais um religioso, que não passa de frequentador de templo, que muda muitas vezes de religião, mas cuja essência de Deus não é gerada no interior.
de cujo interior nunca fluirão rios de água viva. Fluem rios de água, mas de água morta. E aí a gente vê esse fenômeno que acontece no planeta, mais de 90% das guerras no mundo são de cunho religioso. A religião faz mal para o ser humano. A gente só não tem coragem de falar isso. A religião faz mal. Agora, o problema está na religião, não na forma que a gente a vive. Na forma como nós a entendemos. E como tudo procede da fé, a gente tem que entender o que é fé. Então, nós temos aprendido nesse mês todo, portanto, há 4 domingos, que a fé não é só um instrumento de barganha. Não é um meio pelo qual eu digo, Senhor, eu tenho tanto de fé, estou pagando ao Senhor para o Senhor me dar aquilo. Não é um objeto de troca. A fé não é só para adquirir coisas. Isso é reduzir a fé. Isso é deformar a fé. Isso é uma fé que não é fé. Pode ser qualquer coisa. Né? Então nós temos aprendido o que é fé. E nós já aprendemos aqui nesses domingos algumas coisas que a fé gera no coração daqueles aos quais Deus abençoa com ela. A fé salva. É por ela que nós somos salvos. Efésios 2:8. É pela fé que a gente vence o mundo. A gente está vendo aí a correria dos sociólogos, dos políticos, das autoridades para controlar o que está acontecendo no mundo, seja enquanto economia, seja enquanto fenômeno sociológico de deteriorização social, seja enquanto relacionamento familiar. Nós vemos que o ser humano vive um processo oposto ao tecnológico. Enquanto nós temos a evolução tecnológica, nós temos a involução humana. O homem caminha a passos largos ao retorno ao tempo da barbárie. Estamos nos transformando numa sociedade quase que inviável. E nós vamos de mal a pior. Estamos piorando cada vez que a gente acorda. Não é? A gente acorda de manhã, liga a televisão, se prepara para a desgraça que vem nova. E o homem se supera na desgraça que faz. Como pregamos na quarta-feira passada, nós brasileiros nos curamos, aspas, da desgraça de ontem, esquecemos-nos dela por causa da desgraça de hoje. Aparece uma desgraça hoje, toma a comoção nacional. A gente se esquece da desgraça de ontem. E essa desgraça de hoje vai ficar conosco até a desgraça de amanhã. Então, de desgraça em desgraça, a gente vai crescendo as desgraças. Portanto, nós estamos nos transformando numa sociedade desgraçada. Literalmente. Você sabe que você vale menos do que o teu tênis. O sujeito gosta do teu tênis, dá um tiro na tua testa e leva o teu tênis. E sai rindo. Chega lá em cima e fala, olha o tênis que eu arrumei. Né? E como é que a gente vence esse status quo do adoecido? Pela fé. Lemos lá em João 5,4. A fé nos justifica diante de Deus. Não é religião, não é a prática religiosa, não é frequência ao templo. É fé. Fé. E fé não tem religião. Romanos 3,28. Por ela recebemos o Espírito Santo. Tanta gente discutindo como é que a gente recebe o Espírito Santo, quando é que a gente recebe o Espírito Santo, quando é que a gente é batizado no Espírito Santo, quem é batizado e quem não é. E a gente fica discutindo essa besteira teológica e existencial enquanto eclesiologia. E a Bíblia diz que a gente recebe o Espírito Santo pela fé, Gálatas 3,14. A fé nos qualifica como filhos de Deus. Portanto, filho de Deus não é quem é membro só de uma igreja evangélica, como os evangélicos creem. Porque se assim fosse verdade, como é que Deus tinha filhos antes de 1517, que foi o ano da implementação da reforma protestante, de onde nasceu teoricamente o protestantismo? Ora, se os filhos de Deus são só os evangélicos enquanto nós cremos, onde estavam os filhos de Deus antes de 1517, quando não existia evangelicalismo? É só para você pensar na cama, né? Então, os filhos de fé são gerados pela fé e não pela religião. E sem ela, nós aprendemos que é impossível sem fé o quê, irmão? Impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Então, ela é imprescindível à existência humana. E nós, embora tenhamos aprendido o que a fé gera em nós, começamos a aprender na semana passada algumas verdades sobre a fé, pensamos alguma coisa sobre a fé e aprendemos primeiro à luz de Romanos capítulo 10, 17. Você está aberto aí, amém? Não? Romanos 10, 17. Você já abriu aí, amém? O que está escrito lá? Logo, a fé vem como? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Repita após mim. Logo, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ou a palavra de Cristo. Nós aprendemos, portanto, que a fé entra por onde, irmão? Pelo ouvido. É pelo ouvido que a fé entra. Então o que nós aprendemos domingo passado? Que a fé é uma concessão. É Deus quem a dá. A fé
vem. Nós não nascemos seres de posse da fé. Portanto, nós não nascemos com um fenômeno religioso, digamos assim. A fé, ela desperta no caminho. A fé é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir. Não a recebemos por legado genético, não recebemos por legado hereditário, não nascemos com ela, recebemos depois. É dádiva, é presente. Ela é gerada no homem. Ora, se ela é gerada em mim, não nasceu comigo, eu adquiro no caminho, eu adquiro no meu período histórico enquanto ser social. Eu adquiro, ela vem, ela nasce em mim, ela não é de cunho genético. Aí você fala assim, pastor, mas meu avô foi dessa religião, minha avó foi dessa religião, minha mãe foi dessa religião, eu sou dessa religião, se Deus quiser meu filho vai ser também, meu neto, meu bisneto, meu trineto, meu tetraneto, meu quintaneto. Né? A minha geração toda vem de religião, nós somos toda essa religião. A religião você pode adquirir hereditariamente, mas a fé não. E fé e religião não tem necessariamente a ver uma com a outra. Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Então o fato de você ter uma religião não significa dizer que você tenha fé, porque a fé vai muito além do fenômeno religioso, e o fenômeno religioso não é tão antigo assim na história da humanidade. Então a fé é concessão. Bom, vamos caminhar mais um tópico hoje nesses 20 minutos. Pastor, se a fé é concessão, não depende de mim, e eu não consigo crer, para mim isso tudo é besteira, para mim isso tudo é balela, isso é coisa para descerebrados, como diz Dawkins, no seu último livro, Deus, um Delírio. A fé, como diria Marx, é ópio, ou a religião, como dizem os ateus modernos, a fé é o refúgio dos fracos. A gente cria um Deus imaginário para nele nos refugiarmos quando nós não conseguimos resolver os nossos problemas humanos, interiores ou exteriores, endógenos ou exógenos. A fé é uma invenção, Deus é uma invenção, a religião é uma invenção. Ora, eu não creio. Se eu não creio, pastor, eu não tenho culpa. Se ela é uma concessão, Deus não me deu. Não tem lógica isso? Ora, se Deus não deu essa fé que vem e não nasce conosco a alguns, esses alguns, coitados, não têm culpa de não crer. Não deveriam ser castigados por isso. Achou tua carteira, irmão? Não achou não, é? Falou lá com a empresa? Vai aparecer, em nome de Jesus, vai aparecer. Deus não deveria castigar esse pessoal. Mas a gente sabe que sem fé é o que mesmo? Impossível agradar a Deus. E a fé é uma concessão. Se o sujeito não lhe foi concedido ter fé, portanto ele não agrada a Deus, não porque não quer, mas porque essa fé não lhe foi concedida. Logo, esse indivíduo não devia responder pela não fé. É a lógica. Como Deus não é um Deus ilógico, esse texto nos ensina muito mais. A fé vem pelo ouvir. Então, se a fé é uma concessão aos que buscam. Mesmo que ela seja uma concessão, não significa dizer que ela não possa ser concedida a todos. Ela é uma fé, um dom de Deus, é um presente de Deus, uma dádiva de Deus, que é uma concessão, só que é uma concessão que é liberada a todos os que queiram receber essa concessão. Mas ela é uma concessão concedida aos que buscam. Mas como, pastor, se a fé vem pelo ouvir? Me responda, simples. Doutora Vânia, por que você está sentada aí me ouvindo agora? Porque você quer. Mandei você vir aqui hoje? Te obriguei para vir aqui hoje? Botei um revólver na tua cabeça, você vai me ouvir, mulher. Não. Ela veio com as próprias pernas. Está aqui porque quer. Por que você está aqui, Renato? Que quer. Hoje estava bom para ir para a praia, não estava, brother? Aquela mulherada, aquela biquinada maneira, lá estava uma bênção. Agora o doido do Renato deixou de ir para a praia para vir para um calor desse aqui. É ou não é, Noronha? É para a praia, meu. Agora, se você está aqui ouvindo, e a fé entra por onde mesmo? Pelo ouvido. E você está aqui porque quer, está ouvindo porque quer,
Esse querer ouvir, que gera fé, é busca. Os que não querem ouvir, não buscam essa fé. Estão buscando outra coisa. E é possível até que achem essa outra coisa que estão buscando. Agora, como ser humano, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se curvar a Jesus, a Bíblia diz, todo joelho, no céu, na terra e onde mais? Debaixo da terra. Os que já foram, os que são e os seres celestiais. Diz que no juízo, todo joelho se dobrará diante dos céus. Alguns dizem a palavra pelo amor ou outras pela dor, mas todos vão se curvar. Seja o analfabeto, seja o pós-doutorado. Aquele que diz, eu não creio em Deus, eu não quero saber desculpa o termo, desta merda, eu não acredito em nada disso, isso é um processo de emburrecimento coletivo, o pastor faz lavagem cerebral em todo mundo, todo pastor é burro, nenhum pastor estuda, o pastor não sabe nem falar português, é tudo idiota, eu é que sou o cara. E aí tu olha a cabine do cara assim, o gabinete do cara, a parede, não dá nem para ver a parede de tanto canudo, de tanto diploma. E ele acha assim, eu sou o cara. O meu saber serve para mim. Só que quando esse cara, cheio de diploma, está lá, eu acho que todo mundo devia botar um monte de diploma na parede, você tem que estudar mesmo, porque senão você é massa de manobra até a tua morte. Tem que estudar. Agora, mesmo esse cara que acha que é tudo, porque estudou alguma coisa ou porque tem alguma coisa, ele sabe que quando o dente dele dói de madrugada, e dente só dói de madrugada, ter $1 milhão na conta não adianta nada. Quando a depressão atinge a alma, ter viajado para Londres, ter viajado para os Estados Unidos, ter viajado o globo terrestre, não adianta nada. Quando o filho dele entra na droga, não adianta. Quando o casamento entra em colapso, quando a mulher entra dele, está com síndrome de pânico, o dinheiro não vale nada. O que a gente tem, o que a gente estudou, não vale porcaria nenhuma. Quem é psicólogo aí é colega, quem é psicanalista aí é colega, quem trabalha com gente, sabe que nós sabemos tudo de psicologia, de psicanálise. E quando a nossa alma angustia, a nossa psicologia não serve de nada. A gente precisa de um abraço, a gente precisa de um par de ouvidos misericordiosos. Me desmintam os psicólogos aí. A gente às vezes está com depressão e a gente atende o depressivo na nossa frente. Fala assim, filho, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Você tem que descobrir dentro de você a força, porque você tem que tratar diferente. Então o problema é postura. E a gente dá o conselho para aconselhando, como psicólogo que se é. E o cara fala assim, cara, esse psicólogo é muito bom, esse psicanalista é maravilhoso. Mas o próprio psicanalista, o próprio psicólogo, está vivendo a mesma coisa e ele não consegue vencer. Porque quando a alma dá um nó, quando a agonia nos abate, irmão, a gente vê um monte de ateu pedindo arrego, desculpa o termo. Já contei a vocês quando eu fazia pós-graduação. Eu não sei qual curso que eu fazia. Sei lá, o que eu fiz na PUC, meu Deus do céu? Não sei se foi. Ou foi psicanálise ou terapia humanista existencial. Foi terapia humanista existencial, na PUC. Eu já contei essa história aqui umas 679 vezes. Na primeira aula de pós-graduação em humanismo, terapia humanista, a professora falou assim, não pode pronunciar o nome de Deus aqui. Não se fala em Deus aqui, em religião, em nada que a gente não possa conhecer empiricamente. Problema nenhum. Quem falou que Deus precisa de advogados, de defensores? Um monte de gente deve, não fala de Jesus, não fala de Deus, porque eu me ofendo. Mas Deus não está nem aí, não tem nem cosquinha. Deus não precisa de advogados, né? Aí todo mundo foi se apresentando. Eu sou biólogo, eu sou não sei o quê. Chegou na minha vez, eu me apresentei, e entre outras coisas falei assim, sou pastor. Não pode falar em Deus. E tinha um pastor fazendo curso de humanismo. Aí todo mundo voltou a olhar para mim e falou assim, caraca, e agora? A professora ficou assim, mas no final, pastor, você ouviu o que eu falei? O quê? Não pode falar em Deus, mas eu vou ser o último a falar em Deus aqui, só pode ficar tranquilo, quero nem saber de Deus. Esquece Deus. Então estamos entendidos. O curso foi correndo. Sem falar em Deus, Deus não precisa falar, precisa ser vivido. Jesus não precisa ser pregado, precisa ser vivido. Eu acho até que a gente tem que parar de falar de Jesus para passar a viver Jesus. Porque há um monte de gente falando, só fala besteira. Se você liga a televisão para ouvir o evangelho, que você vomita. Né? Então era bom de parar de falar, né? E passar a viver um pouquinho mais. Quem sabe a gente ganharia mais gente para Jesus. E eu não toquei o nome de Deus nenhum instante, nenhum. Mas a vida de Jesus em nós, os ensinos de Jesus da sua palavra,
No contexto humanístico, meu Deus, se tu conhece esse livro aqui, isso é doutor em humanismo. Toda vez que vinha uma teoria, a gente passava pela Bíblia, sem citar a Bíblia, a gente falava de Jesus sem citar o nome dele. A gente mostrava os princípios do amor em Cristo, os princípios da relação com Deus e com a divindade, com o sobrenatural, com o metafísico. E o pessoal ficava bobo com a palavra do pastor, mas o pastor nunca falou em Deus. Todo final de aula tinha um aluno, tinha não sei quem, pastor, posso falar com o senhor um minutinho depois da aula? Claro, filho, senta aí, pague meu café, é o valor da sua consulta. E ele pagava o meu café, né? E a gente conversava. Eu só sei que depois de 9 meses de curso, a professora me deu um abraço e falou assim, pastor, lembra de mim nas suas orações. Eu falei, eu vou orar pela senhora agora. Nunca mais vi aquela professora, mas eu tenho certeza que aquela mulher se converteu a Jesus, irmão. E nós não tocamos o nome de Jesus nenhuma vezinha. Nenhuma. O discurso religioso, ele não precisa entrar. Basta que você seja de Deus. Aí quando a gente fala que a fé nasce, é concessão aos que buscam, o fato de ouvirmos, você está aqui ouvindo, você, portanto, está buscando ao Senhor. Sentadinho aí, com essa concessão que você me dá, de ministrar a você, isso é uma busca. Porque se você não quisesse ser fortalecido na fé, você ia para a praia e estava fazendo um bom negócio. Estava dormindo até agora, estava fazendo um bom negócio. Estava jogando uma pelada em qualquer outro lugar, estava fazendo um bom negócio. Mas não, você louco, aos olhos do homem pós-moderno, religião é besteira, vem para um tabernáculo desse quente, para ficar aqui 2 horas sentado nesse banco, ouvindo um cara que fala vai cerebral. Agora, em quem que essa fé vai ser gerada? Em você ou nele que está na praia? Lá na praia, o que está entrando pelos olhos. Isso que os olhos veem, é bonito, irmão. Pode crer. Agora, entra nos olhos e faz o que dentro? Nem sempre gera algo bom. Agora, quando entra pelo ouvido e é a palavra de Deus, o que é que essa palavra faz em nós? Gera fé. A fé que salva, a fé que nos ajuda a vencer o mundo. Que eu posso estar duro feito um coco, posso morar lá no alto da favela. Mas se essa fé for gerada em mim pela palavra, aí a agonia da alma pode vir e você fala assim, alma, eu sei que você está agoniada hoje. Mas aproveita enquanto é noite, porque o choro, para quem está em Cristo, ele pode durar uma noite. Mas você sabe que pela manhã vem um cântico de alegria no nome de Jesus. Você sabe muito bem, isso são verdades da palavra. Conhecereis a verdade, o que a verdade faz? Liberta. Então, quando a alma aperta, não adianta ter $1 bilhão, cara. Então você vai para a igreja, está todo mundo querendo ficar rico, os pastores estão enriquecendo, os membros estão na igreja para ficar ricos. Engraçado, você vai nessas igrejas da prosperidade, só fala de prosperidade, só de ter. Vai no estacionamento, só tem fusca velho, bicicleta, cavalo. A não ser na vaga do pastor. Agora tem outros lugares que você vai e não fala de prosperidade, vê o estacionamento como é que está. Às vezes tem muito mais prosperidade do que aquilo. Por que adianta ter sem ser, irmão? Já pregamos aqui 86%, alguma coisa da população suicida do mundo é de classe média e de classe alta. Pesquisa feita pelo Conselho Mundial pela Organização Mundial de Saúde, no início do ano 2000. Pega todos os suicidas. Característica deles, quase todos eles da classe média alta e da classe alta. Quase que está escrito lá, pobre não se suicida. Salvo raríssima exceção. Se você é pobre, você não tem risco de morrer suicidado. Pelo menos para isso, ser pobre vale a pena, né? Como diz um plástico que está em alguns carros, dinheiro não traz felicidade. Dê-me o seu e seja feliz. Né? Tá. Aí está lá, o dinheiro, se ele trouxesse felicidade, eles não se matavam. Eu não estou dizendo que pobreza é sinônimo de alegria, não estou dizendo isso. Mas que riqueza não é, não. Então, a fé é o que gera isso em nós. Então, a fé é uma concessão aos que buscam. Então, o que você tem que pedir a Deus? Infelizmente, a gente não vai ter tempo para concluir esse tópico todo. Peça a Deus para que Ele te conceda o que eu vou chamar de ouvidos amigos. Porque nós temos muitas pessoas cujos ouvidos são inimigos. O que é um ouvido amigo e um ouvido inimigo? O ouvido amigo é aquele que ouve. E o ouvido amigo é aquele que se recusa a ouvir, seja lá o que for. O ouvido inimigo é aquele que, quando ouve uma verdade que é contra a gente, ele se rebela, não, vamos mudar o rumo dessa prosa, eu não quero ouvir isso, cara. Esse é um ouvido inimigo. O pastor vai lá, adverte com carinho, com amor na palavra, filho, olha só, por que eu vou te falar isso aqui, ó. Você não deve fazer isso por causa disso aqui, olha que é brilhante. Pastor, não quero saber. Teu ouvido é inimigo.
Teu ouvido é inimigo quando teu pai, parceirão, brother, meu, te criou. Tua mãe que gastou horas e horas e horas e horas e horas de noites e horas cuidando de você, desde molequinho. Aí você cresce, pensa que é gente. E o pai que é brother, a mãe que é mother. Senta com você e fala assim, meu filho, olha só o que você está fazendo com a sua vida, meu filho. Filho, deixa eu te mostrar algumas verdades aqui sobre tua amizade. O que você tem andado? Você tem andado longe. E não há ninguém no mundo que ame mais a gente do que os benditos dos nossos pais. Só que o pai e a mãe, porque ama, é uma mala. Aliás, são malas. Já os nossos amigos da rua, com os quais a gente se encontra de quando em vez para fazer besteira, eles não, eles são os nossos amigos, são os nossos brothers. Eles não dizem o que eu quero ouvir. Eles só dizem o que eu gosto de ouvir. Eles não me recriminam quando eu faço besteira. Pelo contrário, eles endossam a minha besteira. Mais ainda, eles fazem besteira comigo. De modo que quando eu estiver lá na lama, eu não vou estar na lama sozinho, eles vão estar comigo na lama. Esses são meus amigos. Agora, meu pai é um mala. Meu pai fica estragando o meu prazer. Meu pai fica esse negócio de conselho o tempo inteiro. Minha mãe, aquela mala. Aí você não sabe que inimigo não é teu pai, não é tua mãe, são os teus ouvidos. Porque quem tem um ouvido amigo, ele vai ouvir a verdade, vai entender que a verdade não tem dono. A verdade não ama ninguém, como também a verdade não odeia ninguém. A verdade é. Ela não quer saber da tua cor, da tua raça, da tua religião, do teu grau de intelectismo. Ela é. E quem ouve a verdade não se arrepende, porque a verdade é Deus. Não adianta. Precisamos pedir ouvidos amigos. Porque se o nosso ouvido não for amigo, nós vamos perceber que se a fé entra por ele, nós não vamos ter fé, portanto vamos ser um punhado de ossos e músculos e peles ligados por juntas e ligamentos. Só. Um ser biológico. Mas um ser biológico que tem uma alma que não é tratada e que, porque não é tratada, descobre que biologicamente, inclusive, ele é infeliz. Infeliz. É tão simples isso, irmão. Eu tenho pregado sobre isso aqui repetidas vezes. Quando você fala de amor, você está falando de alguma coisa que não é biológica. Quando você fala de ódio, você não fala de uma coisa que é biológica. Quando você fala de saudade, de carinho, de afeto, você não está falando de nada biológico, é tudo almático, tudo psicológico. A psicologia chama de psique, a teologia chama de alma. É tudo interno. E vejam que os nossos sofrimentos são todos de origem interna. A gente sofre porque tem saudade, a gente sofre porque tem amargura, a gente sofre porque está com ódio, a gente sofre porque não foi amado. É tudo interno, tudo abstrato. Então a gente acha que a gente vai ter felicidade trocando de carro, trocando de mulher, trocando de casa, só estudando, vivendo só o prazer biológico, mas não tratando do seu interior. Não permitindo que a fé invada o nosso ser e penetre em lugares onde o dinheiro não vai, onde o amigo do lado de fora não vai, onde muitas vezes nem a paixão pelo próximo vai, onde só a fé, onde só a sonda de Deus pode chegar. Então nós temos que buscar essa fé. E essa fé é buscada quando nós ouvimos. Como nós pregamos domingo passado, de modo que quando você se ausenta do lugar onde você ouve aquilo que gera fé, se a fé é gerada pelo ouvir e você se ausenta do lugar onde se ouve isso, você fortalece a tua ignorância, você fortalece a sua mediocridade, você fortalece a sua humanidade cismada, porque você não é só humano, enquanto carne, o ser humano é composto por razão e emoção, biologia e psicologia. Nós temos que tratar o ser humano enquanto todo. Agora, eu quero deixar para você aqui nesses 5 minutinhos o seguinte. A fé vem pelo ouvir. Se ela é uma concessão, é concessão dada aos que buscam. E a gente busca essa fé que faz bem para a alma ouvindo. Então, só você parar para pensar. Mais importante do que viver uma relação com Deus firmada no fazer, nós temos que desenvolver uma relação com Deus no campo do estar. Estar. Agora, infelizmente, nos lugares que a gente chama de igreja, que é onde a gente deveria ouvir a palavra, muito mais se faz do que se está. A vida é muito mais laboral, muito mais trabalhosa do que reflexiva. E aí a gente cai na desgraça de estar tão ocupado com a obra de Deus,
que não tem tempo para o Deus da obra. Aí a igreja tem culto de segunda a segunda, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Na sexta tem vigília da vitória. No sábado tem jejum da conquista. Na quarta-feira à noite tem o monte da transfiguração. Na segunda semana tem a semana da bênção. E aí você vai para a igreja todo dia santo, todo santo dia. E a esposa fica em casa morrendo de saudade de você e irada com a igreja. Os filhos ficam em casa com saudade de você e com ira da igreja. E a gente está lá no templo, servindo nas nossas muitas atividades ao Senhor, e a gente acha que o que Deus quer é que nós o sirvamos. Eu nasci para servir a Deus. Tira a tua fé da tua mente agora, deixa a fé do lado aí um pouquinho, usa só a tua razão. Que tipo de serviço, porventura, você possa prestar a Deus que Deus já não tem? Que tipo de coisa você pode ofertar a Deus que já não seja de Deus? Que tipo de coisa há no mundo que, se você deixar de fazer, diminua o que Deus é? Alguém consegue lembrar alguma coisa? Que serviço você presta para Deus, então? Ah, pastor, o senhor está pregando aí, o senhor está servindo a Deus. Será que eu estou? Ou Deus está me servindo? Pregamos sobre isso domingo passado. Ah, vou para a igreja servir a Deus. Você está sentado aí, né? Com esses glúteos lindos que Deus te deu aí nesse banco. Que tipo de serviço você está prestando para Deus agora? Nesse exato momento. Você está na igreja, não está? Que tipo de serviço você está prestando a Deus? Nenhum. Agora me diga, Deus está servindo a você agora ou não? Com a sua palavra que entra pelo ouvido e gera o quê? Fé. Então na igreja a gente serve a Deus ou Deus serve a gente? Deus serve a gente. Então quando o Vitinho ou o Oscar estão aqui, ó, tocando violão, estão servindo a Deus nada. Deus está te servindo, te dando a graça de fazer o que você mais gosta na vida, porque música é fominha. O cara dorme com essa viola do lado. A mulher de um lado e o violão do outro. Ó, vai ter um culto ali pertinho, ali em Santa Cruz da Serra, vamos lá, você vai tocar para a banda. Pô, o cara vai a pé, meu. Fominha. Ah, vou servir a Deus. Não, eu vou ser servido por Deus. Ora, se na igreja nós somos servidos por Deus, somos servidos por Deus para quê? Para servir. Aí vem Jesus e fala assim, ó, quando fizerdes a qualquer um desses meus pequeninos, o que ele diz lá? A mim fazeis. Eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, tive preso, você foi me visitar. Eu estava nu, você me vestiu, mas quando é que você estava nu e nós te vestimos, Senhor? Quando é que tu estava com sede e te demos de beber? Quando é que o Senhor estava com fome e a gente te deu? É quando você fez para o teu próximo, para o teu semelhante. Quando você faz para o teu semelhante, amado meu, você faz para mim. Então, como é que a gente serve a Deus? Servindo ao próximo. Serve ao próximo? Você é bênção na vida de alguém? Eu não, pastor, mas eu vou para a igreja de segunda a segunda. Você é um parasita que alimenta uma instituição religiosa, mas que nunca vai ter vida em Deus de fato, de verdade. Basta você buscar o que você é quando você está sozinho no teu quarto. Não precisa botar a roupagem religiosa, a linguagem religiosa. Quando você deita a cabecinha lá no travesseiro, diz para você o que você é. Quando você está sozinho com teus pensamentos, com os teus tesões, com os teus medos, com os teus receios, com os seus ódios, com as suas amarguras, que você sabe o que você é de fato, de verdade. Agora, quando a gente chega na eclesiologia, aí a gente veste a casca de crente, a gente vende a indumentária, a gente vende, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, minha irmã. Irmão Alisson, Deus me deu uma visão sobre a sua vida que eu preciso compartilhar com o amado. Agora, quando diz que teve uma visão sobre ele, todo mundo tem que saber que eu tive uma visão. Eu poderia muito bem chegar para o Alisson, pô, tive uma palavra de Deus no teu coração, mas não, eu preciso do ibope. O dom precisa ser manifestado na coletividade. E a gente diz, é para a glória de Deus. Será que é mesmo? A fé, ela nos livra, porque ela entra em nós e gera o saber de Deus, das mentiras que a gente ouve do lado de fora para dentro, que alguém conta para nós, mas também nos livra da mentira que o nosso eu
nosso homem velho conta para nós também. Nós somos libertos da nossa mentira institucional. Porque você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando nós estamos no meio da massa. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É com esse ser que Deus se relaciona. Então, quando eu aprendo que essa fé abençoa esse ser que habita dentro de mim, ou esses seres que habitam dentro em mim, essa fé, porque está dentro de mim, me livra dos de fora quando me julgam e me livra do homem velho quando me engana, que há dentro de mim. A libertação é externa e interna. E aí eu tenho vida em Deus. Agora, para que você tenha uma ideia, terminou. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Meu sermão é bom que ele termina umas 4 vezes. Todo sermão está terminando, terminou. Para terminar, acabou. Agora vai acabar mesmo. Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Deixa eu mostrar para você 2 tipos de audição. E você já aprendeu que ouvir é muito mais do que perceber sons. Olha o versículo 2 do capítulo 4. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unido o quê? Com a fé naqueles que a ouviram. Olha o que o texto está dizendo. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Repita assim após mim. A palavra de Deus pode não produzir nada na minha vida. A palavra de Deus vira só a palavra do Neil, a palavra do pastor Paulo, do pastor Lu, do padre Douglas, do pai de santo Ogum das Couve, sei lá, qualquer sacerdote que diz que prega a palavra. É só a palavra do Neil. Ele não consegue receber, mesmo que seja a palavra de Deus, nada se lhes acrescentou porque não chegou a ser unida com a fé. Esse é o que eu chamo de ouvir técnico. Não é ouvir espiritual. É aquele ouvir que faz com que cada um de nós ouça a mesma palavra. Recebamos a mesmíssima ministração. Percebamos os mesmíssimos sons. Mesma coisa, nós estamos debaixo da mesma palavra. Mas em alguns, essa palavra, quando terminada, faz com que eles se levantem. Cara, que palavra! Essa palavra me impactou, essa palavra mudou a minha vida. Deus, a minha vida nunca mais será a mesma. Às vezes não é a mesma mesmo. Mas o outro sai debaixo da mesma palavra e fala assim, o que você achou dessa palavra? Ah, legal. Se perguntar amanhã, o que foi pregado ontem? Teve culto ontem? Teve, o animal, teve. Mas é que seu ouvido não estava lá. É ouvir técnico. É quando o coração vai embrutecendo, se empedernindo, por causa das vicissitudes da vida, por causa da demora de Deus com a qual você não aprendeu a conviver, com a ministração equivocada que te adestraram e ensinaram de que amor de Deus e dor não coabitam, o que é uma mentira. A ideia de que quando Deus ouve a nossa oração, a resposta dele é sempre sim, o que é uma inverdade. A ideia de que quando nós nos convertemos, Deus nos coloca dentro de uma bolha e nos livra de todo o vírus que existem e não é verdade. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. É ouvir técnico. Você não consegue reter a palavra. Você ouve uma palavra, mas tua mente não discerne o que é de Deus e o que não é. Tua mente não para meditar naquela palavra. Você, como eu digo, não mastiga com os dentes do cérebro. Você se tornou mais um na massa, de modo que tudo que fala entra porque tu tem a unção da esponja. O que jogar em cima da esponja, ela recebe. Você não consegue digerir. É ouvir técnico. Você não anota o que ouve, para que um dia, amanhã, quem sabe, no ônibus, você pega aquilo de novo e vai ver, caraca, que palavra é essa aqui, meu? Porque às vezes, você ouve uma palavra hoje,
que de repente não significou nada, mas você vai ler essa palavra daqui a um ano, essa palavra salta, puf, como rema na tua vida. Eu falei, meu Deus, já ouvi isso aqui uma vez? Já. Só que naquela época foi técnico, agora ele virou espiritual. É como Bíblia. Você lê a Bíblia. Tem vezes que tu lê a Bíblia, fala Deus não fala nada, você não consegue tirar nada da Bíblia. Mas aí passa um tempo, você vai naquele mesmo versículo, meu Deus, isso aqui estava aqui? Tá desde sempre, filho. Tá desde quando a Bíblia está aí. Só que aquele versículo não virou rema. Foi uma leitura espiritual, técnica. Porque você sabe que o que muda a nossa vida não é um sermão, é uma frase do sermão. O livro que impacta a nossa vida não é tudo que está no livro, é uma página do livro, é um capítulo do livro, é uma frase do livro. E a gente lê aquele livro não significou nada, mas tu vai ler daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, aquele livro se torna vida na tua vida, aquela palavra se torna palavra na tua vida. Então nós temos que ter cuidado para que a palavra de Deus não se perca em nós. Para que a palavra de Deus se torne só a palavra do pastor Neil, só a palavra do pastor João, do padre Márcio. E se isso acontecer, a redução da palavra de Deus, o que acontece é o que acontece com a maioria dos seres humanos. Tem religião, mas não tem Deus. É um acendedor de vela. É um ofertador de dízimo. É um matador de galinha e colocador de cachaça na esquina. É um rezador. É um tolo. É um vazio. É um infeliz. Agora a Bíblia diz que Deus gerou fé na nossa vida para que por Ele nós fôssemos salvos, vencêssemos o mundo, fôssemos justificados diante dEle, que nossa vida fosse qualificada como filho de Deus, para que nós recebêssemos por ela o Espírito Santo, para que nós agradássemos a Deus, para que nós nos transformássemos em gente como gente tem que ser, e para que nós vivêssemos uma vida que vale a pena ser vivida até o fim da vida, para que nós, portanto, não morrêssemos antes da morte chegar, que é o que acontece com quase todos os seres humanos que a gente conhece. Morre antes da morte chegar. Para que a gente não tenha que se transformar num crente profissional, para que eu não tenha que ser um atrás daquela porta e entrar naquela porta, ter que vestir a máscara do Antônio Fagundes Gospel, né? E representar aqui como um bom ator. E ver a multidão sendo impactada pela ministração do Neil. Mas quando eu saio de novo atrás daquela porta, a desgraça diz, eu estava ali esperando, Neil, demorou o culto hoje, né? Para que o que eu receba aqui permaneça em mim. Para que em permanecendo em mim, eu não vicie nisso aqui. Não dependa disso aqui. Não dependa de pastor, de apóstolo, de bispo, de Jesus 2, de semideus, de guru evangélico. Porque o mesmo Jesus que abençoou o apóstolo, o semideus, o Jesus 2, o guru, é o Deus que disse, filho, desde a cruz o véu do templo se rasgou. O santíssimo lugar agora não é do apóstolo, é de todos que querem entrar. No santíssimo lugar entra o patriarca e o porteiro da igreja. Entra o patriarca e aquele irmão que é analfabeto. O santíssimo lugar está aberto. Você não tem mais intercessor, não tem mais sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Cristo Jesus. E a porta está aberta para todo mundo. Não dependo mais de homens. Esse é o técnico. Agora se você ler João 5. Vamos ficar em pé, irmão? Abre a tua Bíblia, João 5. Ouviu a palavra, mas não acrescentou nada. Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde. O dia que eu buscar na fonte de Deus, que é a sua palavra, e essa palavra tivesse transformado só na palavra de João, de Paulo, de Elias, de Moisés. O que João foi não me interessa nem um pouco, o que Moisés, o que Elias, nada do que eles disseram me interessa, porque foram homens sujeitos às mesmas paixões que eu. E a gente, quando lê a Bíblia, sabe que Davi foi um pilantra, safado, sem vergonha. Foi um adúltero, matou o melhor amigo para ficar com a mulher dele. Você sabe que Abraão, mesmo tendo sido pai da fé, pediu para a mulher dizer que era irmã dele, porque ele tinha medo de morrer caso o rei quisesse ficar transando com a mulher dele. E ela disse que era irmã dele, e o rei ficou transando com a mulher dele, até que o rei descobre, manda ele embora. E o safado chega na outra cidade e faz a mesma coisa. Não quero depender de Jacó, que já veio usurpando desde o ventre, já nasceu errado o cabra, e foi usurpador a vida inteira. Não preciso depender de Jacó. Eu só preciso depender daquele cuja palavra não registra um podre dele. Homem cheio de dores, mas que não havia nele pecado. O nome dele é Jesus de Nazaré.
E esse disse, estou convosco todos os dias. Mesmo que o pastor Neil não esteja lá, mesmo que a palavra enquanto Bíblia não esteja lá, mesmo que o apóstolo não esteja lá, mesmo que você esteja no deserto do Saara, que o avião caiu, todo mundo, você está sozinho. Você vai perceber que o deserto do Saara está cheio da minha glória. É disso que a gente necessita. Porque se a gente não alcançar esse nível de vida aqui, vamos depender do pastor Neil o tempo inteiro. Como o pastor Neil não pode estar na vida de 3.000 pessoas todo dia, você vai ficar com raiva do pastor Neil a vida inteira. E o pior, vai ficar com mais raiva ainda, porque o pastor Neil não sofre quando você tem raiva dele. Quero que o pastor Neil morra. Aí eu dou um culto e ação de graças. Para pedir a Deus pela tua alma, porque os que me amaldiçoarem serão amaldiçoados. E os que me abençoarem serão abençoados. Como os que amaldiçoarem você e abençoarem você receberão na mesma moeda. Aí eu não dependo mais de Deus. Não dependo mais de homens. Eu dependo de Deus. Quando esse ouvir é um ouvir espiritual, não é só o técnico. 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Diga assim, quem ouve a minha palavra, já passou. Uma vez mais, já passou. Não vai passar. Já passou da morte para a vida. Então você não morre jamais, irmão. Muito menos com a morte que nos alcança antes da morte chegar. A morte do espírito, a morte da psique. Eu não quero mais viver, estou triste, estou magoado. Me mata, Deus, eu sou infeliz. Não. A tristeza vai passar. Tu vai sofrer a tristeza como homem de Deus, como homem. Você vai dizer, está doendo, está agoniando, o Senhor me tirou, mas como Ele me deu, eu vou falar como Jó, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E quando a gente diz, o Senhor deu, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor, você pode saber que o Senhor vai dar de novo e vai dar 2 vezes mais. Então você não é vítima das circunstâncias, você está livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não é mais refém das circunstâncias, porque se você olhar para esse irmão, está feia, a coisa está feia. Os pais estão jogando crianças pela janela. Os meninos estão matando as meninas de 15 anos, achando que são donos deles. Os meninos estão arrastando crianças no carro. Os pais estão estuprando seus filhos de 2 anos. Nós estamos vivendo um tempo desgraçado. A gente não ama mais o próximo, a gente usa o próximo, a gente tem medo do próximo. Você e nada é a mesma coisa para o teu próximo. Eu gostei do teu tênis, cara. Morra, me dá esse tênis aqui. Não interessa se a sua filha tem 18 anos ou tem 1 ano de vida. Eu vou transar com ela. E aí? Como é que você vai sobreviver a isso? Só se o teu interior estiver guardado em Deus. Se não, pira mesmo, pira. E nós vivemos um tempo de loucura. A fé é concessão aos que buscam. Não alimente a tua ignorância se ausentando do lugar onde você ouve. Agora lembra que mais importante do que ouvir é saber o que está ouvindo. Porque a fé não vem pelo ato de ouvir, mas em função daquilo que se ouve. Então quando você se ausenta do lugar onde ainda se ouve alguma coisa nesse país, que são poucos lugares, você simplesmente alimenta a tua ignorância. De modo que se a verdade liberta, a ignorância escraviza. Aí vai ter que virar um religioso, de terno e gravata, de Bíblia desse tamanho na mão, virando glória a Deus, dando a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, e vivendo uma fé só do portão para fora, porque do portão para dentro você se odeia porque você não conhece Deus. Agora, quando você conhece Deus, o que acontece do portão para fora não te interessa. Ele diz, busca primeiro o reino, meu filho, porque todas as outras coisas é problema meu, não é teu. Isso é muito legal, né? Cuida do que é meu filho, que eu cuido do que é teu. Não tem alguém melhor para cuidar do que é meu do que Deus? Pelo amor de Deus. Que Deus te dê essa fé. Que Deus te dê um par de ouvidos amigos. Que Deus te liberte da ignorância religiosa. Que Deus te liberte de si mesmo. Para que você tenha vida em Deus. Porque Ele disse que veio para que você tenha vida. E vida com abundância.